Pai do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, bom estarmos aqui para falar da palavra do Senhor. Como eu sempre falo, essa palavra que é viva e eficaz. E eu quero falar então hoje sobre a Bíblia, a palavra de Deus. É interessante que quando a gente coloca esse tema aí, a história é escrita antecipadamente, e realmente é assim. Tudo que nós estamos vivenciando hoje, toda a história da humanidade, ela foi escrita antecipadamente e está aqui, está na Bíblia. O livro mais lindo em todo o mundo, mais vendido, o livro mais antigo, mas que continua ainda vivo. Um livro que, por mais que a gente entenda e compreenda que a Bíblia já tem tantos anos, mas ela continua atual. E nós então estamos aqui diante da palavra de Deus que foi escrita por mais ou menos 40 escritores, mais ou menos em 1600 anos, diante de tudo que aconteceu, mas o autor é um só, é Deus. Só tem um autor para a Bíblia, Deus, por mais que teve esses escritores. Então a Bíblia, ela é determinada por fatos, e não por historinhas, mas por fatos, por algo que aconteceu, que está acontecendo, que vai acontecer. Quando nós nos deparamos com tantas coisas que nós estamos vendo e vivenciando, nós conseguimos entender isso. Então, realmente é a história escrita antecipadamente para mim e para você. E então nós vamos para o versículo que está aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a escritura, tudo que está aqui na palavra de Deus, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, toda a palavra de Deus, esse conteúdo que nós temos aqui, a escritura divina, é um conteúdo consistente. É algo que quando a gente lê o versículo aqui, que toda a escritura é divinamente inspirada, é algo que realmente traz um resultado para a minha vida e para a sua vida. A palavra de Deus, ela vem de encontro às nossas necessidades. Eu digo que a Bíblia, ela é um manual do Criador, é o nosso manual. Assim como nós, quando adquirimos alguma coisa, tem um manual de como fazer, como ligar, como desligar, não é assim? Seja de um carro, seja de um aparelho doméstico, o que for, tem ali um manual, aquilo que vai te dar as diretrizes necessárias para a utilização daquele bem ali que você adquiriu. A palavra de Deus, então, diante de nós que somos a criatura, o Criador, então, nos deixou esse manual, nos deixou essa palavra que foi inspirada e ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, eu e você precisamos da palavra de Deus. Eu e você precisamos entender essa história, que ela já foi escrita antecipadamente para nos trazer um rumo, uma direção, um foco. Eu preciso entender isso na minha caminhada cristã. A Bíblia, a palavra de Deus, né, como diz por aí, ela fechada, é como um livro normal, como tantos outros, mas ela aberta é a própria boca de Deus trazendo para mim e para você aquilo que já aconteceu, aquilo que está acontecendo e o que vai acontecer. É realmente a inspirada palavra de Deus que vem de encontro à nossa caminhada. Volto a dizer, quantas coisas que eu e você vivenciamos hoje, presenciamos hoje, tudo que está acontecendo na humanidade, e a palavra de Deus traz isso. É interessante que quando os arqueólogos começam a fazer as suas pesquisas, e a gente tem muito isso, né? Onde tem esses sítios arqueológicos, e eles começam a fazer as escavações lá em Israel ou em outros lugares que tem ali alguma coisa que é mencionado na Bíblia. Muitas das vezes esses arqueólogos, eles vão para a Bíblia, vão à procura de textos na Bíblia com relação àquela situação ali, porque eles vão encontrar coisas que eles encontram ali, artefatos, coisas que eles encontram realmente, está ali, e eles conseguem lá fazer a leitura necessária, né? Diante daquilo, e eles conseguem confirmar aquilo com a Bíblia. Ah, mas isso aqui está enterrado há 3.000 anos, está enterrado há 5.000 anos, isso aqui é um artefato. Não importa.
Quando eles começam a analisar aquilo dali e vêm para a luz da palavra de Deus, eles conseguem entender e compreender o que aconteceu naquele local, naquele momento, do que se trata, qual é o povo que ali estava, o que estava acontecendo ali naquele contexto. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz para nos ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir. E eu preciso desse alimento, eu preciso da palavra de Deus. É ela que nos dá o norte de cada dia, é ela que é a nossa bússola. Nós precisamos entender isso. Essa história já escrita para mim e para você é para nos nortear naquilo que precisamos caminhar. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, porque a palavra de Deus nos retrata o plano de Deus para a humanidade. O plano de salvação para a minha vida e para a sua vida. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que está aí nos ouvindo nesse momento, dá o real valor à palavra de Deus. Comece a olhar para a Bíblia, não simplesmente como um livro, não simplesmente como uma religiosidade. Vou abrir aqui, vou deixar ela aberta no Salmo 91, aqui na minha casa, porque nada vai acontecer. Não, de forma alguma. Permita-se com que você, lendo a Bíblia, o Espírito Santo vai falar com você. O Espírito Santo vai trazer para você o alicerce necessário na sua caminhada cristã, diante da palavra de Deus, diante de tantas coisas que nós realmente estamos vendo aí acontecer. Então, se tudo que está aqui na palavra de Deus, coisas que já aconteceram, como eu dei o exemplo aqui dos arqueólogos que conseguem achar lá os artefatos, coisas que estão acontecendo hoje, quando a gente começa a ver, né, tantas coisas, os princípios, né, dos finais dos tempos, os princípios das dores, tanta coisa que estão acontecendo hoje e realmente a Bíblia retratando. E olha que está lidando com toda a humanidade. Não é um contexto referente a um povo, não é um contexto referente a uma cidade. É um contexto referente diante de toda a humanidade, diante de todos os países. Então, assim, olha como que a Bíblia abrange todo o planeta. Nós temos que entender isso, porque realmente ela vem de encontro à necessidade de todo ser humano, de todos. Então, nós temos que entender isso na nossa caminhada. Então, é algo que já aconteceu, por isso que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É algo que nós estamos vivenciando hoje. Então, se a palavra de Deus diz, como está lá escrito em João 14, que o Senhor Jesus foi, e Ele foi preparar um lugar para onde Ele estivesse, nós estivéssemos com Ele, e Ele vai voltar para nos buscar, meu irmão, vai acontecer. Diante de tudo que já aconteceu, diante de tudo que está acontecendo e diante de tudo que vai acontecer. Então, essa história escrita antecipadamente serve para mim e para você. Que assim seja sobre a tua vida, que a palavra de Deus possa encontrar guarida no teu coração e que ela possa vivificar a tua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.